é que a gente vai encontrar crianças com uma perda leve da audição, perda moderada, perda severa, né, profunda. Então, muitas vezes, a perda profunda até descobria mais precocemente, né? Então, a mãe falava, eu chamo meu filho, ele não atende, bate a porta, ele não fica assustado, né? Tá demorando muito para falar, então daí a gente acaba descobrindo. Mas muitas vezes a criança tem uma perda leve que acaba percebendo uma porta, mas quando bate, um estouro de rojão, mas muitas vezes na sala de aula ele pode começar a ter uma dificuldade para escutar, entender, troca palavras, troca letras, né? Então muitas vezes acabava sendo essas perdas leves assim, acabava descobrindo quando era adulto, ou ia fazer um teste admissional, né? E nisso já passou todo aquele período de aprendizado que ele tinha, já comprometeu na vida social dele. Então, formalmente os surdos passaram a receber instrução, a frequentar uma instituição com caráter de escola só a partir do século XVIII, metade do século XVIII. Então, em termos de história de humanidade, é muito recente, né? E uma coisa que a gente tem que separar nessa questão de educação formal para surdo e língua de sinais. O entendimento de língua de sinais como uma língua com estrutura, com gramática própria, isso a gente só teve no século passado, né? No século XX. Mais especificamente em 1960, um linguista norte-americano publicou um artigo no qual ele descreveu os parâmetros linguísticos da língua de sinais americana, né? E é usado como referência, né, até hoje, né, para todas as línguas de sinais. Então, a educação formal para o surdo é uma questão, e no início foi usada a língua de sinais, os gestos da época, né, mas como um meio para atingir o fim da alfabetização. E isso eles fizeram muito bem. O entendimento que nós temos hoje de língua de sinais com status linguístico é muito recente, né? Não tem nem... é só um de conta. 1960, 2040, nem 60, né? Acho que vai fazer agora. Então, Você põe 60? 1960 até 2040, 54 anos. Né? 54 anos de que a língua de sinais ganha, né, cientificamente esse status linguístico. Acaba prejudicando porque você acaba perdendo um pouco a tua autonomia ali, né? Então é bom você ter uma relação direta com o paciente, né? Se o paciente está vendo que você está conseguindo se comunicar com ele, é melhor, né? E tendo uma terceira pessoa acaba um pouco quebrando esse vínculo, né, do médico-paciente. Então, a mesma coisa, muitas vezes vem um paciente que não fala a tua língua, você tem que conversar com outra pessoa tem que traduzir, muitas vezes não traduz da forma que você quer, muitas vezes você pega alguns detalhes na anamnese pela expressão, pelo como ele fala, o termo que você usa, né? Então, se tem uma terceira pessoa que vai estar interposta ali, você acaba perdendo alguns detalhes. Não é tão essencial, mas não é a mesma coisa que você está conversando diretamente ali. No curso de medicina, quando eu cheguei aqui na instituição, já havia um pedido, né, dos alunos, junto com o colegiado do curso, para que fosse oferecida como uma disciplina eletiva, ou seja, ela não faz parte da grade obrigatória dos alunos. E o formato dela aqui é muito pequeno, né, comparado a essa outra realidade. Então, é uma disciplina eletiva com 30 horas que é dada num semestre só, né? Então, se for ver, ela não dá nem, em termos de porcentagem, 120 horas, 30 horas, né? É um quarto, muito pouco comparado, né? Mas o que a gente consegue nesse tempo de 30 horas, né? O que é a língua de sinais, o que não é principalmente, a importância do médico fazer, não todo o atendimento, até porque na legislação o surdo, o usuário surdo, né, do SUS, do Serviço Público de Saúde, ele tem direito garantido que aquele lugar ofereça uma pessoa fluente em língua de sinais, que a gente chama de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e para o português, né? Quando isso não existe, ou mesmo que exista, né, quem é o médico que está conduzindo a situação ali é ele. Então, oi, tudo bem, né? Qual que é o seu nome? Um básico para
interagir com essa pessoa. E trazendo esse autor já citado, né, do Dr. Selmo, e as outras autoras colocam, o surdo geralmente ele precisa de um acompanhante que também não sabe língua de sinais e vai falar por ele qual é a queixa que ele tem, né? E pode não ser a queixa real, enfim, né? Trazendo essa questão da problemática. Então, na disciplina com um curto prazo, há alguns sinais básicos, para o final tentando mostrar alguns sinais que seriam próprios, né, para o atendimento adequado para o médico interagir com esse paciente. Entrei sem saber nada de Libras, hoje eu posso dizer que me sinto muito mais seguro, por exemplo, se vier uma pessoa, né, surda falar comigo na rua, ou até mesmo se um dia vier a calhar de se consultar comigo, eu poder entender muito, né, não vou dizer perfeitamente, mas o que ela está querendo dizer. Eu ia saber falar tudo, ia sair daqui sabendo me comunicar. É um pouco mais complicado do que a gente imagina, porque exige muito treino. E é uma gama de vocabulário imensa, né? É imenso. Mas hoje eu saio com a certeza de que pelo menos alguma coisa eu sei me comunicar. O básico eu sei perguntar, eu vou saber como orientar. Não tudo, mas o básico sim. Bom, eu acredito que o profissional médico tem que estar preparado para receber todo tipo de paciente, né? E o paciente surdo deve ser um desses que o médico espera receber, né? Então eu acredito que a formação em Libras, pelo menos o básico, deve ser parte da grade curricular, porque a gente tem que saber como acolher, né, o surdo, como saber passar as informações básicas para ele, né? Eu procurei, na verdade, porque quando eu comecei a pediatria, eu estava num plantão noturno, eram umas 3 da manhã mais ou menos, a gente acordou, porque chamaram a gente para atender uma criança, e era uma criança surda, e que a mãe extremamente arredia, a criança estava passando mal, a mãe não queria falar tanto com a gente também, e a gente ficou com muita dificuldade. Eu vi que era uma criança grande, era um menino de uns 9 anos. Se a gente conseguisse se comunicar com ele, a gente saberia o que ele tinha. E a gente não conseguia. Então, a gente acabou fazendo um tratamentozinho ali padrão para ele, mandou ele retornar outro dia, se tivesse piora. E aquilo me marcou, porque eu fiquei pensando, eu nem sei o que o menino tinha até hoje. Você tava com dor na barriga ou você tava com dor de cabeça? A mãe falou só que ele tava passando mal. Então a gente deu um remédio para dor e mandou ele embora. E eu fiquei pensando, poxa, o menino que podia ter alguma coisa séria a gente não viu. E aquilo me marcou. Eu ajudei uma vez na UTI. Eu vi, ela estava no pós-operatório e não estava com uso de ventilação mecânica nem nada. Tinha escrito assim, tinha uma plaquinha e estava diferenciando, falando que ela era diferente, né? Eu fui investigar, tal, procurar, eu cheguei um dia de manhã, dei bom dia pra ela, ela ficou super feliz. Eu acho que eu fiquei mais feliz do que ela, porque eu consegui me comunicar, sabe? Ela pediu pra eu mudar pra ela pra tampar o sol que tava batendo no leito dela, daí eu mudei, eu perguntei se ela tava com sede e tudo mais. Eu quis até ficar lá mais um pouco, mas eu não podia, né? Eu tinha que continuar o estágio que eu faço na UTI. Mas foi assim, isso me motivou muito depois a continuar a aula, justamente depois que eu conheci essa paciente.